Vamos agora, meu aluno, olha aí, do primeiro ano, hein? Você aí, primeiro ano da mediação tecnológica, começando a aprender química, hein? Aqui é o professor Almeida, tá bom? E juntamente com minha colega... Professora Sabrina, Isso. hoje nós vamos começar uns conteúdos da nossa química e a gente vai fazer um introdutório sobre a base, o que a gente precisa de conhecimento de vocês para aplicar dentro das unidades, dentro das medidas, das grandezas que serão utilizadas na nossa ciência, não só no primeiro ano, como também no segundo e no terceiro, né, professor? Exatamente. Lembrando aí você, ó, que química faz parte da ciência da natureza. É uma ciência exata. Então, para trabalhar química, nós precisamos também de alguns conceitos de matemática, tá bom? Muitas vezes de física, tá bom? Mas essa aula, ela está mais fundamentada para o quê? As grandezas físicas e matemáticas, que todas elas têm aplicabilidade na química. Nós vamos trabalhar alguns exemplos, alguns exercícios, algumas questões, que esses conhecimentos serão indispensáveis, não é isso? Isso mesmo. E com certeza lá no ensino fundamental, vocês também, com certeza já viram isso aí. Aqui é para você relembrar e, ó, na memória, porque as aplicabilidades vão ser, toda aula você vai precisar dessas unidades, dessas grandezas, tá certo? Vamos lá então, olha só. Aqui na tela nós temos o quê? Grandezas físicas. Vocês vão aprender sobre massa e volume. Vocês vão aprender as massas e as unidades de massa que usamos para expressá-la. Vamos trabalhar com volume e as unidades que utilizamos para expressar volume. E só lembrando, meu caro aluno, vocês vão poder também trabalhar com números grandes. Números grandes que precisamos fazer o quê? Adaptá-los, transformá-los em expressões menores através da notação científica. Então, muito importante sobre notação científica, depois que aprendemos sobre unidades de massa e unidades de volume. Com relação à ciência química como um todo, não podemos deixar de falar sobre matéria, né? Que matéria é tudo que existe, ocupa um lugar no espaço, tem massa, é constituída por átomos e moléculas. E é a substância fundamental do universo, que pode existir em diferentes estados físicos da matéria, tá bom? Seja ele sólido, líquido ou gasoso. Lembrando que matéria, é a base de todos os corpos e objetos e substâncias que encontramos no mundo físico. Então, se não existe massa, não existe matéria, ok? Então, para que ocorra a presença de matéria, tem que existir um mínimo de massa. Pode ser pequeno, grande ou média. Tá joia? Mas nós estamos falando de matéria. Os tipos, tudo que existe tem massa e ocupa lugar no espaço. Em resumo, é tudo isso que estamos falando, tá? Com relação a grandezas físicas, olha aí, porém aplicados na química, né? Grandezas físicas. Por que grandezas físicas? Porque são características mensuráveis, quer dizer, que podem ser medidas e que descrevem aspectos no mundo físico, como comprimento, massa, tempo, temperatura, força, velocidade, entre outras. Tudo isso aqui a gente chama de grandezas físicas, porque relaciona o mundo físico, né? E existem duas categorias principais de grandezas físicas. Então, nós temos as grandezas escalares, que são representadas por valor, um valor numérico, por exemplo, temperatura, e grandezas vetoriais, que têm magnitude e direção, por exemplo, força e velocidade. Então, as grandezas têm escalares. Quando a gente fala
temperatura. Então, a temperatura atual está a 30 graus. Ali são valores, né? É um valor numérico que representa a grandeza temperatura. Apenas a unidade, o valor, que é 30 graus, e 30 graus Celsius, né, a unidade. Ótimo. Quando entra na vetorial, aí nós temos o que? Direção, geralmente, horizontal, vertical, e nós, horizontais e verticais. Sentidos, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo. Então, isso aí são grandezas vetoriais. Sobre grandezas vetoriais e escalares, futuramente, vocês vão conhecer com mais detalhes. Mas estamos falando de quem? Grandezas físicas. Sobre unidades de medida. Bom, depende da grandeza física que nós estamos trabalhando, certo? Aqui, as unidades de medida, elas são essenciais para quantificar e descrever as grandezas em diversos contextos. As grandezas físicas, elas permitem que as observações sejam comunicadas de forma clara e também de uma forma universal, independentemente da localização geográfica ou do idioma. Quer dizer, onde você estiver, nós vamos precisar trabalhar com unidades de medidas. Uma vez que se trabalha independente da localização geográfica no universo, nós temos o Sistema Internacional de Unidades, quer seja no Brasil, que seja no Japão, que seja nos Estados Unidos. Então, é um sistema que elas são padronizadas, as unidades. E é o sistema de unidades de medida internacionalmente reconhecido e é adotado em todo o mundo. Ele é baseado em 7 unidades de base, das quais todas as outras são derivadas dessas principais unidades, dessas 7. Vamos ver lá, ó. Aqui nós temos o quê? O metro, né? Para você expressar comprimento, né? Isso aqui em massa, unidade de massa. Então, o padrão é o quê? O quilograma. No tempo, nós temos o segundo, quer dizer, comprimento utilizamos metro, quilograma, quando utilizamos para massa, e em tempo utilizamos segundo. Com relação à corrente elétrica, nós temos o que chamamos de ampere. Temperatura, existem várias escalas de temperatura, mas a escala Kelvin, ela é a internacionalmente padronizada. Quando se fala quantidade de matéria envolvida nas reações químicas, enfim, nós temos o mol. E com relação à intensidade luminosa, nós temos a candela, né, CD. Portanto, são essas unidades básicas. A partir delas, outras unidades acontecem, mas elas, diante do Sistema Internacional de Medida, elas são os padrões, tá? Portanto, olha aí. Sobre massa e unidade para expressar essas massas. Sabemos que a massa de um corpo é uma grandeza, quer dizer, grandeza, tudo aquilo que podemos medir. E está associada à inércia desse corpo, ou seja, quanto maior for a massa do corpo, maior será a dificuldade de colocar esse corpo em movimento de uma vez, estando em movimento, ou fazê-lo parar. Quer dizer, o que é a inércia? A inércia é o seguinte: se o corpo está em movimento, ele só vai parar se uma força contrapor ele. Quer dizer, se um obstáculo acontecer, então ele vai parar. Quer dizer, quanto maior for a massa daquele corpo, mais dificuldade ele vai ter para parar. Então tem que ter um impacto muito grande para que ele possa frear. Se ele estiver parado, estaticamente parado, ele está na inércia. Então vai ter que ter uma força grande para fazer ele entrar em movimento. Em geral, vocês vão conhecer inércia nas propriedades da matéria, que é aquela que a matéria pode estar em repouso ou movimento desde que nenhuma força atue sobre ele. Nós estamos falando aqui
da massa, a importância da quantidade de massa em um corpo com relação à inércia. Para medir a massa de um objeto, o que nós utilizamos? Um instrumento chamado balança. Então, veja bem aí, olha, o que a criança está falando para o outro. Ei, não pise nisso aí. Por quê? A minha mãe chora quando pisa. Quer dizer, com certeza a mãe dela tinha o quê? Uma massa muito grande, né, professora Sabrina? Então, isso é a paródiazinha só para despertar. Ó. Toda vida que a mãe dela subia na balança, ficava constrangida, porque ela apresentava uma massa corporal muito grande. Então, existem instrumentos para medir massa, grandeza massa, para medir comprimento, para medir temperatura, enfim, tá joia? Nós estamos falando aqui das unidades internacionais de medida. Vamos lá na tela mais uma vez? Olha só. Agora sim. Aí, unidades de medida de massa. Massa é o quê? A grandeza. Nós podemos ter medida de massa em tonelada, nós podemos ter em quilograma, nós podemos ter em grama ou miligrama. Então, aqui são unidades e símbolos que representam a grandeza denominada de massa. E na sequência, olha aí, o primeiro passo para determinar a massa de objeto é a escolha de um padrão. E o padrão de massa mais conhecido é o que nós chamamos de quilograma, tá bom? Então, nós temos quilograma, a partir daí nós temos múltiplos e submúltiplos. Aqueles que são menores, valores, submúltiplos. Que são maiores, são chamados de múltiplos, né? E a relação entre as unidades de massa nós temos, considerando tonelada e considerando o grama. São, respectivamente, múltiplos e submúltiplos. Olha aí, tonelada é maior do que quilograma. Grama, menor do que quilograma. Então, múltiplo, submúltiplo. Daí, uma tonelada, ela tem o quê? 1000 quilogramas. Se você quiser 1 quilograma, é que vai ter 1000 gramas. Tá bom? O grama, a lembrar a expressão, gente. Tem muitos que chamam que fala a grama. Não, grama é o vegetal, né? Que você pisa em cima e tal, que alimenta os animais. Quando fala em grandeza, nós temos aqui unidade, é o grama. É a milésima parte do quilograma, porque se 1 quilograma tem 1000 gramas, 1 grama você divide por 1000, vai ficar 0,01 quilograma. Então, de modo equivalente, o quilograma equivale a 1000 gramas. É importante você, no primeiro ano, ir se inteirando dessas unidades de medida e dessas grandezas, porque a química vai estudar quantidades de matéria, vai estudar. E, para isso, a gente precisa saber que grandeza nós estamos utilizando, né? Se 1 quilograma tem 1000 gramas, é porque 1 grama é igual a 0,01 quilogramas, e assim sucessivamente, tá certo? Fazendo conversões de unidades, é muito comum a necessidade de converter, quer dizer, transformar em diferentes unidades de medida. Isso ocorre, sim, e pode ser feito por meio de fatores de conversão. São exatamente as relações matemáticas entre as unidades diferentes. 1 quilograma tem 1000 gramas. Quando eu falo 1000 gramas, é 10 elevado à terceira. Agora, 1 grama tem quantos miligramas? 1000 miligramas. Então, quer dizer que, colocando aqui, ó, numericamente, quando falamos 10 elevado à sexta, olha aí, 1 quilograma tem 10 elevado à terceira, que é 1000 gramas. E 1 quilograma corresponde ao quê? Olha só, 1 milhão de miligramas, que é 10 elevado à sexta. 1 grama tem 1000 miligramas. Mas acontece que 1 grama é 0,01 quilograma, e assim sucessivamente.
Moral da história. 1 tonelada corresponde a 1.000 quilos. Que corresponde o quê? 1 milhão de gramas, que é 10 elevado a sexta. Isso mesmo, professora Sabrina? Isso mesmo. Então, você pode observar que quando a gente está fazendo essa relação, nós estamos falando de variações que vão de 1.000 em 1.000. Né? Quando eu tenho aqui 1 quilo, eu estou dizendo que eu vou ter 1.000 gramas. Então, se eu vou converter 1 quilo para grama, basta eu multiplicar esse valor por 1.000. Se eu for converter para miligramas, eu vou multiplicar ele por 1.000 e depois por 1.000, por isso que vai dar esse 1 milhão. Então, essa vai ser a relação. Professora, eu preciso fazer o caminho inverso. Eu tenho grama e preciso converter para quilograma. Eu já sei que a relação é de 1.000 para 1.000. Se eu estou saindo de uma menor, de um submúltiplo para um múltiplo, eu vou dividir por 1.000. Então, se eu preciso saber a quanto equivale 1 grama em quilograma, eu vou lá e divido ela por 1.000. Ah, professora, mas aí eu vou estar relacionando de 1 grama para miligramas. Isso acontece muito na medicação, né, professor Almeida? A gente vai comprar remédio, Exato. né? Quando trabalha com quantidades pequenas de matéria, a gente trabalha com miligrama. Exatamente. Tá bom? Aí, dependendo, você vai trabalhar quilo, tonelada, enfim, depende da quantidade de matéria que você vai utilizar. Quer um exemplo prático do dia a dia? Às vezes você está com uma dor de cabeça, vai na farmácia, compra um remédio para dor, que eu não vou dizer o nome, mas normalmente ele é vendido, muito vendido para tratamento lá, ele está lá 500 miligramas. Não resolveu porque é uma dor muito intensa, o médico vai dobrar. Só que você não vai achar essa medicação lá na farmácia com 1.000 miligramas, ele já vai aparecer para você como 1 grama. Por quê? Porque quando ele vai dobrar essa quantidade de 500 mais 500, vai dar 1.000 miligramas, que equivalem a exatamente 1 grama. Então, na farmácia, a gente vê muito essa situação da conversão dessas unidades. Tranquilo? Então, agora nós vamos para o aprender fazendo. A gente vai fazer cálculos juntos nessa nossa aula. Vamos lá para o nosso exemplo aqui que diz o seguinte: o dono de um verdurão fez um pedido de 27,5 quilogramas de tomate a um fornecedor para repor seu estoque e atender a demanda da semana. O peso de um tomate para o outro não é sempre o mesmo, mas a estimativa é de que cada tomate tenha, em média, 110 gramas. Então, a gente vai tomar como padrão que um tomate vai estar pesando 110 gramas. Observe que eu já tenho uma grandeza, que é a massa sendo trabalhada, com unidades diferentes. Ele está trabalhando aqui, o cara pediu em quilos, e ele está dando a informação que cada tomate pesa 110 gramas. Eu já tenho unidades diferentes. Então, quando você lê um enunciado desse, que você vê essas informações que divergem em unidades, saiba que você vai converter ou para o múltiplo ou para o submúltiplo, né, professor Almeida? Perfeitamente. E aí vem o seguinte, ó, supondo que a variação entre os pesos dos tomates seja insignificante, qual será a quantidade de tomates necessárias para atender o pedido do verdurão? O que ele quer saber, professor? Ele quer saber quantos tomates vão ser necessários para chegar nesse peso aqui de 27,5 quilogramas. O que eu preciso saber primeiro? Primeiro ponto para toda questão dessa que você vai fazer é converter. Você vai converter de uma unidade para outra, conforme o enunciado esteja te indicando. Aqui, ele não quer saber a massa que você vai ter, ele quer saber a quantidade de tomates. Então, se é a quantidade de tomate, o teu padrão vai ser o quê? Converter, primeiramente, o quilo para grama, porque a massa de um tomate está em grama. Então, você vai lá e vai dizer o quê? Ah, eu sei que 1 quilo equivale a quantas gramas? Equivalem a 1.000 gramas. Eu tenho 27,5 quilos, que isso vai me dar X gramas. Ah, é uma regra de 3, né?
É uma regra de 3 se você for fazer o passo a passo. Tem gente que tem a aptidão e habilidade e ele olha e vai fazer o quê? Vai multiplicar por 1000, porque ele está vindo do submúltiplo para o múltiplo. Então, ele vai multiplicar por 1000, que é o que vai acontecer na tua regra de 3. Mas se você, assim como eu prefiro fazer o passo a passo para minimizar as possibilidades de erro. Aí você vai lá e multiplica. 1 vezes x vai dar x igual a 27,5 vezes quem? Vezes 1000, que vai me dar 27.500. Depois que eu descobri a massa em gramas que vai ter aqui dos 27,5 quilos de tomate, eu vou dividir pela massa de um único tomate para saber quantos eu vou ter no total. E aí a gente vai chegar a um total de 250 tomates. Olha só aqui o cálculo todo para vocês. Ó, multiplicou cruzado, achei 27.500 gramas. Então, esse é o peso total dos tomates em grama. Como eu sei que um tomate pesa em média 110 gramas, o que eu vou fazer? Eu vou saber quantos tomates cabem dentro dessa massa de 27.500, dividindo ela por 110. E aí você vai chegar ao total de 250 tomates. A nossa alternativa aqui é a letra E. A gente usa essas conversões para massa, mas também usamos para os volumes, né, professor Almeida? Então, meu aluno, olha só que legal que vocês viram nesse exercício aí, os conhecimentos de matemática. Matemática além de você estar convertendo uma unidade de medida em outra unidade, você teve que usar a matemática para montar a sua regra de 3, depois fazer a sua multiplicação, ok? E chegar no resultado adquirido. Então, por isso que química é uma ciência da natureza, é uma ciência exata que precisamos basicamente da nossa matemática. Então, tudo que você aprendeu lá no fundamental vai ter uso aqui no ensino médio, porque os alunos eles estão um pouco assustados, professor. E agora, já estou no ensino médio, como é que é? Quer dizer, não serão somente coisas novas que você vai aprender. Você vai aplicar nesses conhecimentos novos adquiridos, também conhecimentos básicos lá do ensino fundamental. É isso mesmo, você vai começar a agregar e a usar realmente. E, às vezes, na aula, resolvendo algumas questões, a gente fala matemática para que te quero, porque é fundamental. E muitas questões dentro da química, não só no primeiro, como no segundo ano, a gente acaba resolvendo por regra de 3, né, Almeida? Então, ó, tanto o português, olha, se o português, vocês viram o tamanho do enunciado da questão? Então, você precisa ler calmamente, interpretar o que o enunciado está dizendo, retirar de dentro do enunciado as informações que vai ser dada para que você utilize agora a matemática e chegar exatamente na resposta certa. Não esquecendo de que, olha aí, fisicamente, você está trabalhando com massa, com matéria lá, o tomate lá da sua plantação. Então, gente, olha só, tudo que você aprende no cotidiano em sala de aula terá um uso no futuro não muito distante, tá certo? Isso mesmo. Agora, vamos continuar, que agora a gente vai falar um pouco sobre o volume. E o volume também é uma grandeza, como a gente viu, e a gente também precisa expressar. E alguns estudantes, algumas pessoas, eles têm um pouco mais de dificuldade de trabalhar com o volume, porque eles ficam assustados com essa, digamos, essa forma como ele é expressado, metros cúbicos, centímetros cúbicos, né, professor Almeida? Aí o pessoal, eu vou mexer com potência, o que vai acontecer? Então, vamos entender como que funciona, qual é a definição do volume, para a gente entender como que nós vamos trabalhar ele dentro da nossa ciência. Primeiro ponto, a gente já viu, sabemos, é uma grandeza e vai medir o espaço ocupado por um objeto, só que ele vai medir, tridimensionalmente. Como que a gente vai estar mostrando que está sendo tridimensional? Justamente através
dessa expressão aqui, né, o metro cúbico, o centímetro cúbico, que ele está dizendo ali que nós estamos trabalhando, né, com esse volume nas 3 dimensões. Então aqui, o que é o volume? É a quantidade de espaço que um objeto ocupa. É uma medida tridimensional que avalia o espaço que ele vai estar ocupando nessas 3 dimensões. Por isso que, comumente, a gente vai ter ali ele sendo expresso como metro cúbico, centímetros cúbicos, dependendo do sistema de unidade utilizado. Então, olha só aqui, ó. As unidades que a gente trabalha comumente, né, as que a gente chama como unidades importantes, são o decímetro cúbico, o litro, que vocês conhecem, o centímetro cúbico, o mililitro, também é muito mais conhecido aqui no Brasil, né? E o metro cúbico. Então, se a gente for analisar, nós temos uma dimensão de leitura e de expressão, porque quando a gente fala em capacidade, alguns são equivalentes. Olha lá, nós temos a representação, as expressões, né, a linguagem da ciência de um modo geral, só que em alguns pontos nós vamos ter que eles são equivalentes. Um exemplo muito claro disso é quando a gente fala centímetro cúbico e mililitros, né? Centímetros cúbicos está aqui e o mililitros ele sempre é representado por ml, o L sendo maiúsculo. Eles são equivalentes, né? Assim como o decímetro cúbico e o litro também são equivalentes. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção quando a gente estiver trabalhando, porque em algumas questões, para identificar realmente se você já tem uma leitura boa disso, pode aparecer no enunciado algum valor de volume em ml, ele pediu o teu resultado em centímetros cúbicos, né? E aí você tem que ter a expertise de lembrar, eles são equivalentes, vai mudar o quê? A unidade na qual ele está sendo representado. Então, a grandeza é o volume, a unidade, nós temos o metro cúbico, está aqui o seu símbolo, decímetro cúbico, centímetro cúbico, litro e ml. Gente, nós vamos usar muito essas conversões lá no segundo ano no nosso conteúdo de soluções. Então, é muito bom que vocês aprendam agora, né, professor Almeida? Exatamente. Então, tudo aqui que você aprendeu, você está aplicando na prática. Então, vamos lá ver as relações dessas unidades de volume. Ó, o decímetro cúbico e o litro. Ó, o metro, ó, e o litro. O decímetro cúbico é o volume de um cubo cuja aresta mede 1 decímetro, ou seja, 10 centímetros. Essa unidade ela é equivalente ao litro. Então, eu posso dizer que eles são equivalentes, eles têm o mesmo valor, né? 1 decímetro cúbico ele é igual a 1 litro. O mesmo, como eu falei, vale para o centímetro cúbico e para o mililitro, né? O ml. Então, eles também são equivalentes. Mas olha a relação aqui como ocorre, ó. 1 decímetro cúbico, ele equivale a 1 litro. 1 litro, por sua vez, ele vai equivaler a 1000 centímetros cúbicos. Se a gente pedir para você converter para ml, você não vai multiplicar por 1000 de novo, como a gente fez lá em grama e miligrama. Não, o centímetro cúbico e o ml, eles são ml, tá, gente? Eles são equivalentes. Então, se eu tenho 1 decímetro cúbico, é o mesmo que eu ter 1 litro, que equivale a 1000 centímetros cúbicos, que equivale a 1000 ml. E o metro cúbico? O metro cúbico é o volume de um cubo, onde a aresta ela equivale a 1 metro. O outro era 10 centímetros, aqui é 1 metro. Então, trata-se, portanto, de uma unidade de volume maior que as anteriores. Aqui a gente poderia relacionar o metro cúbico igual a gente relaciona tonelada para quilos, né, professor Almeida? Exatamente. As conversões, né, são similares. São similares. Então, 1 metro cúbico equivale a 1000 decímetros cúbicos, que por sua vez vão equivaler a 1000 litros, tá?
Então, o metro cúbico ele está representado, né, do volume de um cubo e a aresta dele é sempre 1 metro. Vamos praticar? Nesse exemplo de número 2, vocês já devem imaginar, se nós estamos falando de volume, nós vamos praticar em cima da unidade volume. E diz o seguinte, uma piscina com a forma de paralelepípedo possui 30 metros cúbicos de volume. As medidas de comprimento, largura e altura da piscina são em metros. 5 metros, 3 metros e 2 metros. Nesta ordem mesmo, tá? Comprimento, largura e altura, que no caso seria mais correto profundidade, né, professor? Perfeitamente. O volume da piscina em decímetros cúbicos ele deu pra gente o volume dela em metros cúbicos e todas as suas medidas nas 3 dimensões também em metros cúbicos. E ele quer que a gente diga qual é o volume dela, só que em decímetro cúbico, que é um submúltiplo. Então, a gente já tem que começar a processar o cérebro para ele relacionar essas relações aí. Eu sei que um decímetro cúbico é a 10ª parte do metro. Assim, a gente vai multiplicar essa medida por 10. Então, se eu tenho 5 metros, 3 metros e 2 metros, para transformar para decímetro, a gente viu lá que decímetro a gente está falando de uma aresta de 10 centímetros. Então, eu vou multiplicar cada um deles por 10. Então, de comprimento, eu vou ter 50 decímetros. De largura, 30. E de altura, no caso, profundidade, 20. Beleza até aqui? O volume de um paralelepípedo é dado pela multiplicação dessas 3 dimensões. Então, eu vou multiplicar direto. 50 vezes 30 vezes 20. Porque nós estamos falando de volume. O volume sempre vai ser nas 3 dimensões, né, professor Almeida? Exatamente. Comprimento, largura e altura ou profundidade, conforme a professora Sabrina falou. Então, fazendo essa multiplicação, a gente vai chegar no volume dessa piscina em decímetro cúbico, que vai ser aqui 30.000 decímetros cúbicos. Ah, professora, tem um caminho mais curto para isso? Tem, que é justamente as relações de você observar que existe ali uma variação de 1000 em 1000, né, professor? Perfeitamente. Então, se eu tenho 30 metros cúbicos e essa unidade é o múltiplo, para vir para o submúltiplo, eu vou multiplicar por quanto? Por 1000, que vai dar os exatos 30.000 decímetros cúbicos. Tranquilo? Vocês observaram que 30.000 é um número grande, né, professor? Muito grande, né? Mas olha só, depende. Nós estamos falando de unidades de medida. Depende exatamente o quê? A grandeza que você fala associada àquela unidade que você está se referindo. Que muitas vezes o número é muito grande, mas fisicamente tem o mesmo significado. Exatamente. E em situações onde a gente tem números que são muito grandes ou muito pequenos, a gente pode, para facilitar a leitura e até os cálculos, trabalhar com o que nós chamamos de notação científica, que é uma forma de representar os números que são muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais compacta e fácil de lidar. Ela é especialmente útil nas nossas ciências, seja nas ciências da natureza, seja na matemática, em situações onde a gente tem que lidar com medidas extremas. O que é a notação científica? Ela é representada genericamente aqui, ó, n vezes 10 elevado a um n minúsculo. Esse é o número, né? O n é um número real, igual ou maior que 1, só que ele tem que ser menor que 10 para ser notação científica, tá? 10 é a base, ela não vai variar, sempre vai ter o 10 lá. O n ele é um número inteiro. Só que o n ele pode ter variações, ele pode ser positivo ou negativo. O que vai determinar isso é se eu estou trabalhando com um número muito grande ou muito pequeno, né, Almeida? Perfeitamente. Então, a gente tem alguns exemplos aqui para vocês, ó.
Quando a gente tem essa representação aqui, ó, veja o 3,0. O 3 é o nosso N, é um número real igual ou maior que 1, só que ele é menor que 10. Vezes 10 elevado a 5. O 10 é a base, ele é invariável. Quem é o 5? É o N aqui, ó, gente, esse N pequeno, que é um número inteiro. Observe que esse 5, ele está positivo, ó. 3 vezes 10 elevado a 5. Está representando o quê? 300 mil. Quando eu represento aqui, quando eu ando com a vírgula no sentido de pegar um número grande e deixar ele pequeno, o meu expoente sempre será positivo. Mas olha essa situação aqui, ó, 5,6 vezes 10 elevado a menos 4. Aqui eu estou representando um número relativamente pequeno, 5 centésimos de milésimo. Veja que quando eu andei com a vírgula nesse sentido aqui, para transformar ele como se ele fosse um número maior, só para resumir ele, o meu expoente ficou negativo. Então, quando eu venho representar números que eu ande com a vírgula da nossa esquerda para a direita, a gente vai ter aí o nosso expoente negativo. Quando eu venho com a vírgula da direita para a esquerda, o nosso expoente vai ser positivo. Então, o que eu preciso para transformar um número em notação científica? Primeiro, escrever o número na sua forma decimal com apenas um algarismo diferente de 0 na frente da vírgula. Segundo, colocar no expoente, né, o expoente na potência 10, o número de casas decimais que tivemos que andar com a vírgula. Você vai contar quantas casas decimais você andou para colocar o número. Se andou 3 casas decimais, o número que vai lá em cima no expoente é o número 3. Então, a gente escreve o produto do número pela potência 10. Olha só, números grandes. Para números grandes, o expoente é positivo. Para números grandes, o expoente é positivo, indicando a quantidade de posições que a vírgula precisa ser deslocada para a esquerda para obter o número original. Então, olha só, tá aqui o 7, né? Então, eu vou ter que andar com a minha vírgula para cá, ó. Eu vou ter que andar com ela até chegar no número que ele está representando. Se a vírgula está aqui, então ele vai vir, tá 6,2. Então, ele está aqui, né? Vai vir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, ele aqui, ó, cada casa dessa, para esse número, é um 0. Observe que são exatamente os 6 zeros que a gente tem aqui na representação. Para os números pequenos, o expoente ele sempre vai ser negativo, porque ele também vai representar a quantidade de casas que eu vou andar. Eu vou andar para cá, ó. A minha vírgula ela vai vir para cá. Então, nesse caso aqui, se é menos 3, significa que na frente do 0 eu vou andar 1, 2, 3, aí eu coloco a vírgula, vem o 0 e depois os outros zeros. Por isso que fica 0,0048. Tranquilo? Mas vamos praticar? Vamos aqui no nosso Aprender Fazendo, onde diz o seguinte: uma baleia cachalote tem peso em massa de 4.100 quilos. Escrevendo a massa da baleia em notação científica, como é que fica? Ele não está pedindo para transformar para miligramas, não está pedindo para transformar para grama, ele só quer que esse número aqui, 4.100, seja representado de uma forma menor. Representado 4,1 vezes 10, e a quantidade de número que vai vir aqui é a quantidade de casas que a gente andou com a vírgula. Ó, a vírgula tá aqui, né? Tá? Entre o 4 e o 1. Então, observando o número, como que eu sei onde está a vírgula quando ela não aparece? Em caso de números grandes, a vírgula sempre está atrás do último número. Então, eu vou andar 1, 2, 3. Então, vai ficar 4,1 vezes 10 elevado a 3. Positivo ou negativo? Positivo, é um número grande. Eu só estou representando ele em notação científica. Galerinha, agora a gente vai para a nossa revisão da aula e depois para a atividade, né, Almeida?
Fique de olho, porque a revisão vai ser muito importante para o sucesso da sua atividade, ok? Boa sorte e até lá!